Bem, pessoal, então agora, nessa aula, nós vamos dar uma olhadinha na radioatividade. E o que é radioatividade? A radioatividade é um fenômeno que vai ocorrer com o núcleo. Isso é muito importante, a radioatividade ocorre no núcleo de átomos que são instáveis. Tá? Nós chamamos também esses núcleos de nuclídeos, que vão emitir partículas na tentativa de se estabilizarem, certo? Bom, que partículas são essas que são emitidas por esses núcleos instáveis? São três. Cada uma dessas partículas, na verdade, o alfa e o beta são partículas, né? E o gama é uma radiação. Bom, elas se caracterizam sempre por uma massa e uma carga, ok? Então, vejamos aqui, ó. A partícula alfa, ela possui uma massa igual a 4, então vejam, é uma massa bem elevada, né, bem grande, e a carga é 2. Isso faz com que ela tenha uma baixa penetração, por exemplo, no corpo humano. No corpo humano, ela não consegue atravessar a pele. O máximo que ela vai causar são queimaduras na pele. E ela pode ser detida por uma lâmina de alumínio, certo? Então, são partículas de baixa penetração, tá? Mas eu quero que você fique atento sempre à caracterização, ó, alfa 4, 2. A partícula beta, ela possui massa desprezível, então nós dizemos que é zero. E a carga é menos 1, certo? Ela é de média penetração. Assim, ó, quer ver? No nosso corpo, elas conseguem, essas partículas beta, penetrar até 2 centímetros. Elas vão produzir radicais livres. E elas podem ser detidas por uma chapa de chumbo com aproximadamente 2 milímetros. A radiação gama, aqui vejam que eu não vou mais chamar de partícula, ó. Gama é uma radiação, são ondas, certo? Tem massa zero e carga também zero, mas a sua penetração é altíssima. Ela atravessa o corpo humano e é capaz de alterar a estrutura do DNA. E elas podem ser detidas por uma chapa de chumbo com aproximadamente 5 centímetros. Existem outras partículas também que podem ser emitidas, né? No momento que ocorrem as reações, como por exemplo, ó, o próton. Como é que se caracteriza o próton? O próton vai apresentar massa 1 e carga também 1. O nêutron, que aparece também, ó, o nêutron que vai apresentar a carga 0 e massa 1, certo? E você também vai ouvir falar no pósitron. O pósitron, na verdade, ele é a antipartícula do elétron. Digamos assim, ó, é o elétron com a carga positiva, certo? Massa desprezível, 0, e a carga, ó, mais 1. Ao contrário do elétron, né? Ele tem a massa igual ao elétron, mas a carga é mais 1. Ao contrário do elétron, que é menos 1, né? Esse pósitron, ele faz parte do grupo dos leptons. Bom, aí nós temos que saber duas leis que regem a radioatividade. A primeira se refere à emissão alfa. Vejam, quando um átomo instável,
um nuclídeo. Vejam, quando ele emite uma partícula alfa, a sua massa, atenção agora, gente, ó, diminui 4 unidades. Tá? Porque vejam, ó, na transmutação, isso a gente chama de uma transmutação ou decaimento, né? Um átomo emitindo partículas se transformando em outro átomo. A massa na emissão alfa diminui 4 unidades, porque 4 unidades ficam retidas na partícula alfa. E o número atômico diminui 2 unidades, porque 2 unidades ficam na partícula alfa. Isso é bem simples de saber, para descobrir, gente. A soma das massas do reagente tem que ser igual à soma das massas do produto, né? 234 mais 4, 238. 90 mais 2, 92. Né? Então vejam que o urânio 238 foi transmutado para tório 234. Ok? Na emissão beta você tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Por quê? Quando ocorre a emissão beta, vejam que a massa não se modifica. Ó. A massa é a mesma. Por quê? Porque a partícula beta tem a massa desprezível. 234 mais 0 é 234. Agora, este é o momento perigoso. Ó. O número atômico do novo elemento, gente, olha aqui, aumenta uma unidade. Por quê, Paulo? Somem para mim, ó. Vejam, a carga da partícula beta é menos 1. Então, 92 menos 1 dá 91. Então, cuidado com isso aqui, ó. Na emissão beta, ocorre o aumento de uma unidade no número atômico do elemento. Estão entendendo até aí? Tá? Bom, uma das características, das questões características, né, é pedir para descobrir qual a partícula que foi emitida. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, o iodo 131 é a massa, né? 53 o número atômico. Ele vai emitir uma partícula que eu vou chamar de X. Eu não sei ainda qual é. E na emissão dessa partícula, ele vai produzir o elemento antimônio, que tem a massa 127 e número atômico 51. O que eu disse para vocês fazerem? Ó, a soma das massas que tem no reagente tem que ser igual à soma das massas que tem aqui, ó, no produto. Então, vejam, ó, 131 menos 137, 127, 131 menos 127, 4 é a massa. Agora, olhem aqui embaixo, ó, 53 menos 51, então aqui tem que ser quanto? Hein, meninos e meninas? 2, né? E qual é a partícula que nós aprendemos que se caracteriza por 4, 2? É a partícula alfa. Viram só? Bom, agora eu vou dar um exemplo para vocês de uma questão de prova, né? Uma questão que eu escolhi como modelo. Vamos ver então. Então vejam agora uma questão modelo, né? Foi uma questão da prova do Enem que diz assim, ó. O elemento radioativo tório, TH, pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar uma grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório 230-90 é. Então vejam, ó, foi dada a equaçãozinha, né, de decaimento, e
Vamos querer saber que partícula foi esta aqui, ó, que foi emitida. Então, vamos ver. Considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa inoxidável é a... Então, vamos lá. Ó, faça uma continha. Ó. O tório tinha massa 230. Nesse decaimento, ele formou o rádio 226. Portanto, 230 menos 226, essa partícula tem que ter massa 4. 226 mais 4 dá o 230. E agora vejam o número atômico. Ó, é 90 do tório, 90, menos 88. Quanto é que sobrou para a partícula? 2. Que partícula é essa que nós vimos agora há pouco? Caracterizada por 4, 2? É a partícula alfa. Alternativa A é a resposta certa. Ok? Então, agora vamos ver uma outra partezinha importante também da radioatividade. Bom, gente, agora vamos falar de meia-vida. O que é a meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para uma amostra radioativa se reduzir à metade da massa que ela tinha inicialmente. Certo? Ó, o tempo necessário para a amostra reduzir 50%. Na maioria dos casos, não há necessidade de nós utilizarmos fórmulas para isso, né? Para calcularmos esses valores. Basta que a gente imagine o seguinte, ó. Vejam, por exemplo, se eu tenho uma amostra, uma massa inicial, vamos colocar aqui, ó, uma massa inicial, vamos supor que a massa inicial do nuclídeo seja de 1 grama. Aqui, ó, massa inicial, tá? M0. Passado um período de meia-vida, essa massa vai se reduzir à metade. Vejam, ó, 0,5. Essa é a massa do nuclídeo que eu vou ter passado um período de meia-vida. Passados 2 períodos de meia-vida, eu vou ter a metade da metade, 0,25 gramas. Certo? Passados mais um período de meia-vida, vejam que eu já estou com 3 períodos de meia-vida. Nós vamos ter a metade da metade da metade, 0,125 gramas. E assim por diante. Vejam, peguem a massa inicial e vão sempre dividindo por 2. Esse período de meia-vida pode variar, né, de isótopo para isótopo. Então, vocês não têm que se preocupar com esse período aqui, né? Às vezes, isso aqui vem em segundos, minutos, anos, certo? Então, basta que vocês dividam esta massa por 2 até chegarem no valor pedido pela questão. Vamos ver uma questão modelo sobre isso, certo? Vamos lá. Bom, aqui nós temos uma questão, também do Enem, que diz assim: glicose marcada com nuclídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação da reação nuclear. Então vejam, temos o carbono 11, que é transmutado para o boro, também 11, e a emissão de um pósitron. Ok? A partir da injeção de glicose,
marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono 11, a massa em miligramas do nuclídeo restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima de. Então, vejam, ó, vamos fazer como eu mostrei para vocês, né? Coloca lá uma retinha e vem colocando os tempos de meia-vida, ó. Então, a massa inicial é 1 grama. Passados 20,4 minutos, que é o período de meia-vida, eu terei meio grama, ok? Passados mais 20,4 minutos, teremos 0,25 gramas. Passado mais um período de 20,4 minutos, que é o período de meia-vida, nós teremos 0,125 gramas. Já estou com 3 períodos, agora vou para o quarto período. Ó. Passados mais 20,4 minutos, a massa será de 0,0625 gramas. Passado mais um período de meia-vida, isto é, 20,4 minutos, vejo que agora já estou no quinto período. Ó. 1, 2, 3, 4, quinto período. Esta massa será de 0,03125 gramas. 0,03125 gramas. Ok? Então, esta será a massa em gramas após 5 meias-vidas. A questão pede em miligrama, mas já não haveria problema, vocês estão vendo, né? Que a resposta provavelmente vai ser esta aqui, ó, a letra D, né? Bom, eu estou com a unidade do grama. O que eu faço? Bom, vou multiplicar por 1000 e vou obter em miligramas, o que vai me dar em torno de 31,25 miligramas. Tá? Então, o valor que mais se aproxima de 31,25 miligramas, 31,3 gramas. A correta é a alternativa D. Certo? Bom, então para completar o nosso estudo, então vamos ver agora o seguinte, ó. Bom, agora vamos falar um pouquinho de fissão e fusão nuclear, certo? São dois termos bastante utilizados, né? Na imprensa, no dia a dia, não é verdade? Bom, o que significa fissão? A fissão nuclear corresponde à quebra. Né? Nós vamos ter a quebra de um átomo instável. Um átomo instável. Esta quebra, gente, desse átomo, ela vai produzir dois núcleos menores. Dois núcleos menores. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na equação. Vejam, o urânio 92,235 será bombardeado com um nêutron. Essa é a partícula que vai bombardear o urânio. Deste bombardeamento, vejam que são formados dois núcleos menores. O urânio era 92. Vejam, o criptônio é o 36 e o bário 56. Dois núcleos menores. Certo? Isso é uma fissão nuclear. E notem que também são liberados 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão atingir outros 3 átomos de urânio que vão produzir outros 3 nêutrons,
onde cada nêutron vai bombardear um outro átomo de urânio. E assim a reação é feita. Isso nós chamamos de uma reação em cadeia, certo? Então vejam, o nêutron que é produzido numa reação é utilizado também para bombardear os outros átomos de urânio, tá? Chama-se reação em cadeia. Claro que se nós somarmos a massa bem somadinha, 93 mais 140, cuidado agora aqui, ó, é 3 vezes 1, então aqui é 3, ó. Se nós somarmos a massa, nós vamos ter a soma dessas duas massas, que é 236, né? 235 mais 1, 236, tá? Somem para vocês verem. E se nós somarmos os números atômicos, vejam, 36 mais 56, o nêutron é zero, vai dar o 92. Então houve uma fissão nuclear. Este núcleo maior, de urânio 235, pelo bombardeamento com nêutrons, formou núcleos menores, né? Esta reação, ela produz uma quantidade de energia muito grande, né? Interessante que essa energia produzida, ela é medida pela famosa lei de Einstein. A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Se calcula dessa maneira, tá? E esta energia, ela pode ser usada em usinas nucleares. Pode ser usada também, é utilizada também na medicina, certo? E também na fabricação de bombas, como a bomba atômica. Ok? Então vocês têm aí a fissão nuclear. A fusão nuclear, fusão, o que é fusão? Fusão é juntar coisas, né? É quando nós temos dois ou mais núcleos que se juntam para formar um outro núcleo de maior número atômico. Então, olhem aqui, ó. Aqui vocês têm um isótopo de hidrogênio chamado deutério 1. E aqui é o isótopo chamado trítio, também número atômico 1. Juntamos os dois para formar um átomo de número atômico maior, né? Nós fundimos, nós juntamos. Aqui nesse caso, vejam, o deutério e o trítio, eles se fundem para formar um átomo de hélio, tá? Normalmente se formam átomos mais estáveis. E aqui também ocorre a liberação de um nêutron, como vocês podem perceber, né? E também é uma fonte muito grande de energia, né? E esse tipo de reação é a fonte de energia das estrelas, como o Sol, né? Essa é a reação que ocorre no Sol, é a fusão nuclear. Espero que vocês tenham entendido essas noções que eu passei de radioatividade, tá, gente? Até a próxima. Um abraço.